quero pegar esse momento que tá filmando mesmo, porque eu quero te dar um presente. Ai, meu Deus! É sério? Ai, que bonitinha! Por isso que eu cheguei mais cedo, eu só falei antes. É um presente e eu tô com medo que você já tenha, porque eu coloquei uma dedicatória. Ah, mas se eu tiver, sabe o que eu faço? Aí eu dou o que eu tenho, que nunca sei. Então tá. Obrigada. Espero que você goste. Obrigada. Não tenho. Eu amo a Hilda, cara. Ela é muito foda. Você gosta? Amo. Eu tenho esse livro e eu escolhi ele porque eu gosto muito que ele é ilustrado. Ele é é lindo. muito lindo. Ai, que maravilhosa. Ai, Obrigada. Princesa, obrigada. Que bom que você gostou. Ai, eu vou ler com muito carinho. Eu adoro a Hilda. Eu até leio menos do que deveria, porque ela me influencia de um jeito meio bruxa, sabe? Eu acho ela tipo, me chama pra energia dela, assim, eu começo a escrever muito parecido com ela, só que de um jeito pior, porque eu saio do meu estilo, porque ela é muito forte, eu me influencia muito. Ela e a Clarice são as duas grandes Ai, meu Deus, já inspirações começou. da minha vida. Bom, vamos apresentar. Vamos começar porque a gente começou o vídeo meio que abrindo presente. Pra Brasil, estamos aqui hoje com a Aline Bey. Todo mundo já sabe que eu ia te entrevistar hoje. Porque eu anunciei no Instagram, enfim e tal. Eu queria começar a conversa com você não pelo seu livro, tá? Porque eu sei que você já falou dele pra caramba. Então eu queria começar te perguntando. Ai, gente, eu fiquei tô tão nervosa de conversar com ela que eu até esqueci. Vamos ficar calmas. Eu também tô muito animada e feliz e nervosa. Vamos ficar calmas, porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quando eu comecei a ler seu livro, eu não sei nem como que eu cheguei nele. Acho que eu cheguei no seu livro por conta de indicação de alguém que eu gosto muito, mas eu não me lembro quem foi. Eu nunca tinha ouvido falar de você. Eu tô sendo muito honesta. Acho maravilhoso, lógico. E aí eu não tenho muito hábito de ler orelha de livro, de ler sinopse, de ler nada, porque eu não gosto de ficar contaminada, assim, sabe? Pelo que vai estar escrito. Na verdade, eu comecei a ler, já fiquei embasbacada, porque eu tenho uma ligação muito forte com poesia. E eu fui me emocionando muito, eu falei assim, nossa gente, mas essa pessoa tem tudo a ver comigo. Parece que se eu fosse escrever um livro, eu escreveria um livro desse jeito. Mas eu não tenho talento para escrever. Quando eu terminei de ler, eu falei, vou ler a orelha desse livro. E aí eu vi que você era formada em artes cênicas e vi que você era formada em letras. E eu falei, nossa, ela tem a mesma formação que eu e gosta de poesia. Como que andam essas duas coisas na sua vida, sabe? Um pouquinho dessa sua história, que você foi fazer letras, que você foi estudar teatro, se você em algum momento escolheu ser só escritora, como que é essa sua trajetória, assim, de escolha? Essa pergunta é muito bonita. Eu nasci com a certeza que eu seria atriz. Eu não sei de onde veio essa vontade, porque a minha casa, ela não é uma casa de artistas. A minha mãe, ela tem uma ligação um pouco maior com a arte, mas também nunca me levou ao teatro. Ela é uma mulher sensível, ela gosta de cantar. Eu sinto que ela tem uma coisa mais artística que meu pai, que trabalha com business e é contador e é números e tal. E eu fui filha única por muito tempo. A minha irmã, ela nasceu quando eu tinha 13 anos. Então eu passei a minha fase da infância e começo da adolescência sozinha. Então eu brincava com meus primos, ia na casa da minha avó, mas praticamente sozinha. Então assim, os livros sempre foram uma grande companhia pra mim, eu sempre gostei muito de ler. Eu não pensava na profissão escritora, não era uma coisa que eu pensava sobre. Era como se fosse impossível, sabe? Uma coisa que você não pensa, um astronauta. Quem que vai ser um astronauta? Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Agora a atriz, sim. Então, desde que eu me lembro, assim, que eu comecei a me interessar por livros, eu falava pro meu pai que eu queria ser atriz e queria fazer teatro, e eu decorava coisas ainda no meu quarto, ia na sala apresentar para meus pais para convencer eles de me inscreverem em algum curso, fazer alguma coisa comigo. Minhas professoras de escola sempre me davam muita força, então eu me envolvia nesses projetos todos que elas faziam, professoras de inglês e tal, as peças, eu adorava tudo que era de arte na escola. E um belo dia meu pai se convenceu, quando eu tinha 14 anos, a me colocar num curso de teatro que eu fiz lá no MAN, aqui em São Paulo. E aí eu falei, é isso, eu quero ser atriz, é muito, muito legal, eu adorei. E aí, inclusive os professores que deram esse curso eram professores do Célia Helena, que eu já conhecia a escola, mas na época eu só podia entrar com uns 15 anos. Sim. Porque é um curso técnico, né? Então eu entrei exatamente com 15 anos, eu era muito nova e não tinha uma carga de leitura forte, porque eu lia muita coisa da minha idade, eu lia Harry Potter, eu lia uma coletânea de livros que chamava Desaventuras em Série, que era uma história de uns vampirinhos que se davam muito mal. Então eu gostava desses livros assim
Da gente quando a gente De gente jovem. jovem. Eu não era prodígio, lia coisas Machado de Assis e achava massa, eu não entendia nada, assim. Eu lia exatamente as coisas da minha idade, mas no teatro, aí eu comecei a entrar em contato com uma literatura que aí eu falei, meu Deus, isso existe, não é possível. A te abriu um horizonte, né, de Demais, possibilidades. Demais. E assim, o que acontecia? No Célia tinha gente muito mais velha que eu. Então eu comecei a conviver, eu tenho um perfil de ter amizades com pessoas mais velhas do que eu. É mais comum do que com mais novas. Mas era uma galera que já lia muito, que já ia muito ao teatro, que ia à ópera, que ouvia bandas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu não tinha escutado, na época, eu tinha 15 anos, eu não tinha escutado a voz do Chico Buarque ainda. Porque eu ouvia falar de Chico Buarque, minha família escutava muito sertanejo, então o Zezé de Camargo, aquelas coisas todas. Mas a nata da música brasileira, esses caras, Gil, que fizeram história, eu não sabia como eles cantavam. E não tinha internet, assim, que nem hoje a gente coloca. A molecada que tá assistindo, gente, que é uma senhora de 30 anos, mas a molecada... Senhora! A menina, se não tinha internet, não, gente, na época não tinha internet, né? Não era uma coisa normal. Então eu fui escutar... Vem um pouquinho só mais pra cá, porque você tá saindo já. Ai, já tô indo pra cá. Eu fui escutar a voz do Chico Buarque no teatro, você acredita nisso? Acredito. Com a minha irmã eu tentei fazer o oposto. Tudo que eu achava que era bacana ela escutar, eu punha no carro quando eu ia buscar ela na escola, porque eu tenho uma relação quase maternal com ela, por ser bem mais velha, então eu sempre ajudei muito minha mãe a cuidar. E aí, cara, era o Chico Buarque, Gil, todo mundo que eu achava que ia ajudar na formação dela, eu colocava. Mas enfim, pra mim foi tudo tarde. E eu achei que eu tava atrasada em relação a essas pessoas que tinham referências incríveis, e eu lá, boiando. Então eu entrei numa neura de ler muito essas coisas que eu não conhecia. E aí eu me formei ali no teatro. Além de me formar como atriz, eu me formei como leitora. Então. Você trabalha como atriz hoje? Não mais. Não mais. Foi orgânico, assim, esse lugar que você começou a escrever? Teve alguma espécie de, tem que escolher, isso não é pra mim? Sim. Eu queria dizer que foi orgânico, mas foi muito difícil. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a ser atriz, assim, e trabalhar com isso, eu sou uma pessoa muito intensa. Então, quando eu começo a fazer as coisas, eu não quero fazer mais nada. É que nem agora que eu sou escritora, é como se eu não quisesse fazer mais nada da minha vida, a não ser literatura. E meu pai achava muito importante fazer uma faculdade e ter uma outra opção. Aquela história, eu conheço bem essa história. Bom, todo mundo que é artista deve conhecer muito bem. Você precisa ter uma outra opção, um plano B. E eu achava um absurdo ter um plano B. É como se eu estivesse traindo a minha essência. Que mané plano B? Tô achando que não vai dar certo minhas coisas? Então, o teatro foi um rompimento muito forte. Sempre foi muita pressão lá em casa. Porque meu pai me colocou no teatro achando que ia passar, ou achando que ia ser um hobby. E ele falava pra mim, você tem que levar como um hobby. E pra mim era uma ofensa falar que era um hobby, e sempre foi. Então, rolava muita treta em casa, e nessa treta toda, e ele falando, você precisa fazer uma faculdade, eu acabei cedendo e fui fazer letras. Claro, eu mudei muito, né, assim, não fui fazer administração, porque também seria impossível, mas eu falei, já que eu me apaixonei tanto por literatura, eu quero estudar um pouco mais esses textos, mas não escrevi ainda. Fui fazer a letras por ele, pra ele parar de... Gente, é muito parecido com a minha história. É mesmo? Sério? Olha... E aí você começou a fazer a faculdade? Aí na faculdade ferrou, porque eu conheci gente incrível que escrevia. Aí a gente começou, era do centro acadêmico, a gente começou a montar uma revista pro nosso curso, que o nosso curso não tinha uma revista. E aí, porque eu tava recrutando alguns poetas e escritores e tal, eu achei que eu deveria também escrever, porque senão ficaria muito hipócrita da minha parte, a gente mande seus textos e eu só mande seus textos. Eu falei, não, gente, preciso contribuir também. Aí eu fui lá, um belo dia sentei na frente do computador e falei, vou escrever um texto. E nunca mais parei. Tem uma pessoa que ele mandou te falar, que acompanha todos os seus contos, ele adora você, e ele pediu pra te perguntar como que é escrever pra você. Ele tá super ansioso pra ver essa entrevista. Um beijo pra ele. Pra mim escrever é essencial. Meu dia parece que não tá pronto, eu não tô viva se eu não escrevo. Eu fico com mau humor mesmo se eu não trabalho assim na escrita, sabe? Como se nada fizesse sentido ao redor. Ler e escrever são duas funções primordiais pra mim, mais do que comer. Eu passo o dia sem comer, mas sem escrever e sem ler, principalmente sem ler, mas sem escrever também. E você tem uma rotina assim, eu acordo, escrevo de madrugada, ou não tenho rotina nenhuma? Eu prefiro escrever de manhã e editar à tarde o que eu escrevo de manhã. Ou no caso do meu segundo livro que eu tô trabalhando agora, eu escrevo de manhã e não edito não, porque eu tô naquela fase de colocar no papel. Então editar eu vou fazer um pouco mais pra frente, né? Mas a parte da manhã pra mim ela é muito rica. Eu tô com a cabeça num lugar bom, assim, ela tá fresquinha. À noite ela já começa a ficar mais cansada. Eu prefiro fazer exercício físico, correr e ler. Você estava gravando na hora que você estava falando da Clarice, né? Enfim. Nossa.
da Hilda. Acho que a gente estava gravando já, mas eu queria saber um pouco dessas suas referências. Não vou te pedir para falar nenhum preferido, porque eu sei que é muito difícil falar, o meu escritor preferido é tal. Mas a gente sempre tem alguma inspiração, né? Sim. Quem são as suas inspirações? A Clarice, não dá pra dizer que não é a maior, porque a Clarice foi a primeira. Eu tinha lido Clarice e A Hora da Estrela na escola, mas não tinha me impactado com a força que me impactou anos depois. No meu último termo do Célia Helena, a gente montou um espetáculo baseado num livro de contos da Clarice chamado A Via Crucis do Corpo, que é um livro lindíssimo, que ela escreveu por encomenda, ou ela disse que escreveu por encomenda no prefácio, a gente não sabe se é tudo literatura. A gente não sabe se é uma história pra ficar mais... Pois é, ela diz que é um conto de encomenda. Tem até um conto dentro desse livro que chama Explicação, que ela conta tudo, como aconteceu, e ela recebeu o telefonema, disse que não ia fazer coisa nenhuma, quando se ligou já ficou com vontade de escrever, já começou a bater na máquina e tal. E assim, esse termo, o último termo do Célia, era o termo mais longo, ele dava quase 1 ano de processo. E os outros termos nessa escola eram de 6 meses. Então foi uma vivência incrível, porque a gente definiu o que é fazer esse texto, e eu, louca que sou, comecei a estudar a obra da Clarice completa, inteira. Então eu li todos os livros dela, comprei aquele caderno de literatura que conta a história dela, eu comprei tudo, eu assisti tudo que eu podia, a entrevista daquela da cultura, nossa, eu assistia toda hora. E eu sou muito apaixonada por Clarice também. É muito foda. E é uma identificação que eu não sei nem explicar. É como se fosse eu. Acho que o efeito que eu tive lendo seu livro foi um efeito parecido quando eu leio Clarice, sabe? Que é uma identificação. Você fala assim, nossa, não tem nem como explicar racionalmente, difícil, né? É difícil, foi lindo. E assim, eu tinha 18 anos, então, claro, todas as nossas paixões, quando a gente é mais jovem, elas são mais intensas, porque a gente não tem referência pra nada. Sim. Então é o primeiro salto que você dá no abismo, né? Então eu fiquei muito apaixonada pela Clarice, e aí representar ela em algumas cenas, fazer a peça. Então, quando eu entrei em contato com a obra dela, eu acho que também abriu uma porteira pra mim, um portal, eu acho, não é muito mais que uma porteira, é um portal de que mulheres podiam escrever, de que mulheres podiam publicar e que mulheres eram fodas também. Porque eu tinha a impressão, a gente só lia dramaturgo, né? Porque no teatro só tem praticamente dramaturgo mesmo, né? Nossa, é Tennessee Williams, é o Ibsen, Aí você vai pra Nelson Shakespeare, Rodrigues do Brasil, Plínio Marcos. Eu não sei, e assim, eram uns textões, e eu achava, bom, nem imaginava que mulheres poderiam escrever e publicar. A gente não tinha lido um texto de uma mulher. Alcides Nogueira, tô pensando aqui todo mundo que eu gostava. E os textos de teatro também, a maioria tem personagens masculinos e as mulheres acabam sendo escada pros homens, homens, São textos, assim, tem Não, agora mudou, tá mudando um pouco isso, mas se a gente pegar dos clássicos... Né? Não, o Tennessee Williams tem umas peças legais com umas profundidades de mulheres. Eu fiz até um bonde chamado Desejo, eu não montei. Eu fiz A Gata em Teto de Zinco Quente, que era uma peça também que tinha um conflito ali do casal, e tinha uma personagem feminina bem interessante, mas o bonde chamado Desejo, com a Blanche, é uma personagem que pra mim adoraria fazer, porque é uma personagem tensa e diferente, assim, e tal. Mas mesmo assim não tinha escritora, não via isso, poetas, mulheres escrevendo. Então a Clarice foi essa abertura e, assim, finalmente me reconheci também como pessoa, me senti representada na obra dela. É de fato eu, Aline, não eu, atriz, né? Mas eu, Aline, me vi ali em muitas coisas que ela dizia. E aí eu comecei a entender o poder da literatura mesmo, eu acho que foi bem ali na Clarice. A Hilda veio depois. Sério? A Hilda veio depois, porque eu acho a Hilda mais... como eu posso dizer? Pra mim, pelo menos, não foi tão fácil entrar na obra da Hilda. Não é fácil mesmo. Não é tão fácil. Não é. Eu acho que se você começar a entender quem era a Hilda, pessoa física, você começa a entender melhor a obra dela. É verdade. Eu não sei se dá pra entender isso que eu tô falando, mas depois que eu li a biografia, que eu vi alguns documentários da Hilda, que eu comecei a entender melhor a poesia dela, os textos dela. E que é diferente de Clarice. Clarice, eu li o texto dela, não me interessei tanto pela biografia dela. Foi ao contrário o processo. Então eu acertei no presente e agora eu tô mais apaixonada ainda que você adora Clarice. Eu comecei a ler seu livro, né? É óbvio que ele tem uma estrutura poética e eu não sei se você já pensou que ele ia ter essa estrutura poética, né, na narrativa dele. Você já tinha em mente que ele ia ter essa estrutura, essa estética, ou não? É uma coisa que que veio intuitivamente, porque é o seu primeiro livro, né? Então,
algumas coisas são mais intuitivas, talvez, não sei, né? Depende muito do processo criativo de cada um. Mas como que foi? Eu queria entender esse lance de ser uma... Pra mim, eu classifico como uma prosa poética. Não sei se você leva pra essa definição. Mas você já tinha pensado que ele ia ser nessa estrutura? Como que foi esse processo? O Pássaro foi publicado no final de 2017, mas eu escrevo há muito tempo, há uns 10 anos mais ou menos. Então esse jeito de dizer mais poético, com essa estrutura desmontando frases, quebrando espaços, ele já veio anteriormente. Ele veio de uma investigação há muito tempo atrás. Tudo começou porque quando eu comecei a escrever lá naquela revista que eu te falei da minha faculdade, eu tinha a impressão que eu era poeta. Eu achava que era fácil, não fácil fazer poesia, mas orgânico, como assim uma redação de escola, a professora chega e fala, bom, vamos escrever, vamos fazer uma dissertação? Vamos fazer uma poesia. E comecei a escrever como se fossem versos do que eu escrevia, quebrando as coisas e tal. Com o passar do tempo, fui percebendo que não era poesia o que eu estava fazendo, mas também não era um conto, também não era uma crônica, também não era teatro. Eu falei, gente, isso eu tô achando que isso não se encaixa em absolutamente nada. Comecei a chamar de texto e uso essa... até hoje eu chamo de texto as coisas que eu escrevo. Nessas investigações que eu comecei a fazer, eu comecei a perceber a potência da linguagem poética dentro de uma narrativa. O que eu costumo fazer é contar uma história, tentar contar uma história. Então, conforme eu vou contando essa história, elementos poéticos me ajudam a narrar. Então eu comecei a misturar mesmo, conscientemente, essas duas coisas e pronto, esse estilo acabou nascendo. Quando eu fui escrever O Pássaro, ele já estava consolidado em mim. Então eu comecei a explorar o quê? É a minha primeira história de mais fôlego, porque eu fazia isso em textos curtos que eu publico na internet, eu publico desde a época da faculdade. Eu comecei a testar se o estilo dava conta de contar uma história de mais fôlego. Que foi isso, essa foi a principal investigação do Pássaro. Será que é possível fazer um romance, né? Dentro dessa minha proposta de quebrar frases e abusar do espaço da página. Você brinca com o desenho, tem uma parte aqui que agora não vou encontrar, que é quando ela tá voltando de carro, que você vai colocando os quilômetros. Bom, você vai brincando com esse desenho na página também. Tudo isso você pensa. Muito. Porque eu gostei muito disso, sabe? Porque me remeteu, inclusive, quando eu penso em poesia concreta, sim, sabe? Eu amo. A forma. Eu gosto muito da experiência sensorial que esse livro me traz e eu acredito que ele não traz essa experiência sensorial só pelo texto em si, mas pela forma como você escreve. Então, por isso que me agradou muito. Tem uma amiga minha ontem que estava conversando comigo, uma menina que estudou comigo na oficina do Marcelino, e ela me disse, pra mim o teu texto ele é muito mais teatro do que poesia, como dizem. Eu falei, maravilha, porque o teatro está muito nas coisas que eu crio. Então, como ele é muito híbrido, ele tem muito a ver também com a interpretação do leitor, com a leitura que o leitor faz, né? É que a gente também tem uma necessidade de ficar definindo coisas que talvez não precise ficar definindo também, né? Assim. Pode definir, não pode, não precisa, né? Eu não penso nisso. Apesar de eu gostar muito de ler um texto assim, porra, isso aqui é um romanção, sabe? Isso aqui é uma poesia mesmo, isso aqui é realmente uma peça de teatro. Eu adoro esses gêneros pré-definidos, mas o meu trabalho, a minha investigação, eu sei que ela não passa por isso.